Olá pessoal, olá, estamos chegando para a nossa aula bíblica desta semana, nossa aula bíblica que tem por objetivo levar a palavra, o ensino da palavra a tantas pessoas quanto ficarem interessadas por conhecer um pouco mais a palavra. E graças a Deus, hoje estamos aqui para iniciar a nossa aula sobre o Apocalipse. E vai ser uma jornada interessante, uma jornada onde nós vamos trabalhar, né, todo o livro do Apocalipse, a começar por hoje, né, aula 1, semana 1, hoje então, da nossa aula sobre o livro do Apocalipse. Esta aula está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e também vai ser colocada depois no YouTube. Então, alguns estão assistindo no Facebook, outros estão assistindo no Instagram, Facebook, Instagram, e outros estão assistindo no YouTube. Quem tiver dificuldade para assistir ao vivo a aula no Facebook, né, pode assistir depois, vai ficar gravado no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Então sejam bem-vindos à nossa aula, que haja aí um grande proveito no estudo deste livro, né, do Apocalipse, que é tão instigante, tão emocionante, é um livro cheio de emoções, e hoje nós vamos iniciar então o nosso estudo, né, a nossa aula, que vai visitar cada página do livro do Apocalipse. Pretendo, né, que sejam aulas direcionadas de forma bem simples, né, que todos possam entender. Vocês podem também, no decorrer aí da aula, fazerem suas perguntas. Vocês que estão assistindo a aula ao vivo, né, vocês podem fazer as suas perguntas, caso algum tema, né, alguma coisa aí não fique bem esclarecida, vocês podem então fazer as perguntas. Bom, nós vamos ler o Apocalipse, né, todo ele, ponto por ponto, verso por verso, e hoje na aula, então, nós vamos ver verso por verso, né, também, mas antes eu quero falar algumas coisas bem rápidas, introdutórias, como o tema do livro, né? O tema do livro, ele é revelado já no primeiro versículo, que é a revelação, né, de Jesus Cristo, que Deus deu a conhecer a João por meio, né, do seu anjo. É exatamente isso que diz aqui o verso 1. Então, o tema do livro é o que o Senhor Jesus Cristo revelou a João. Agora, quem é o João? O autor do livro é João. Hoje em dia, né, é quase unânime não, mas é opinião muito ampla que o autor do livro é João Apóstolo. Antigamente, né, lá na igreja, ainda nas igrejas patrísticas, na igreja dos pais da igreja, logo após os apóstolos, alguns tiveram a ideia, né, de dizer que o autor do Apocalipse fora um João, um presbítero, que não o apóstolo João. Então, alguns autores da época, né, alguns pais da igreja bem antigos, lá de 100 anos depois dos apóstolos, mais ou menos, 120, 130 anos, alguns chegaram a dizer, né, a ensinar que o autor João do Apocalipse era outro João, um presbítero de Éfeso, então que teria escrito o livro de Apocalipse. Mas a opinião da maioria, ou a opinião majoritária,
é que se trata realmente de João, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, o filho de Zebedeu, que escreveu, irmão de Tiago, né, que escreveu também o Evangelho de João e as 3 cartas que levam o nome, né, cartas de João. Também a data do livro, ela uma opinião majoritária, é que ela é do final dos anos 90, né, quando o imperador era Domiciano. Por quê? Porque foi na época de Domiciano, lá por 95, 96, que Domiciano instituiu a ilha de Patmos como uma prisão, como um exílio. Mas muitos autores antigos, da época patrística também, logo após os apóstolos, eles tinham a opinião de que teria sido na época de Nero, ou seja, 30 anos antes, mais ou menos, de Domiciano. E então, na época da perseguição, quando Nero perseguiu os cristãos, lá pelo ano 65, 66, né, 64, 65, 66, ou até o ano 68 a 70, quando o templo foi destruído pelos romanos. Então, João teria escrito o livro de Apocalipse entre o ano 64, a época de Nero, até o ano 70, mais ou menos. Então, é uma data mais antiga, né, do livro. A minha opinião é que tenha sido na época de Nero, né, o João teria escrito, né, o Apocalipse nessa época, antes do ano 70. A mensagem do Apocalipse, pessoal, eu quero deixar isso bem claro, e essa é a minha abordagem da aula, é que ela não é direcionada para a nossa geração, ou para a última geração de cristãos, mas a mensagem do Apocalipse ela é direcionada para a primeira geração dos cristãos, aqueles que estavam sendo perseguidos. Isso fica bem claro, mas bem claro mesmo no primeiro capítulo do Apocalipse, quando ele fala para quem e por que esse livro está sendo escrito. É para incentivar os cristãos a não temer a perseguição, a não temer a morte, a ter uma nova visão sobre a vida e sobre a vida eterna, a ter uma nova visão sobre o que significa a morte, né? Para onde as pessoas que morrem com Cristo, como mártires, como testemunhas, assim como o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, a grande promessa do livro de Apocalipse é que no meio da perseguição, no meio dos terrores da época, Jesus Cristo estava vivo, estava reinando e estava exercendo o seu senhorio, a sua soberania sobre as potências, tanto visíveis, né, políticas, quanto espirituais. Então, o Senhor Jesus, ele é soberano, essa é a linguagem do Apocalipse, ele é soberano sobre os reis da terra, sobre as potências, sobre os principados terrenos, mas também ele é soberano sobre os principados espirituais, sobre a besta, sobre o dragão, enfim, sobre a serpente, sobre Satanás, ele é soberano, e inclusive sobre a morte. Esta é, sem dúvida, a grande mensagem do livro do Apocalipse. É nesta temática, né, que nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Então, a última geração de cristãos, seja a nossa, ou seja alguma mais para o futuro, ela desfruta do livro do Apocalipse, né, como nós desfrutamos de qualquer outro livro da Bíblia. Obviamente que Gênesis não foi escrito para nós como destinatários imediatos, Êxodo não foi escrito para nós como destinatários imediatos, os Salmos não foram escritos para nós como destinatários imediatos, Isaías não foi escrito para nós como destinatários imediatos, Daniel não foi escrito para nós como destinatários imediatos, assim como os livros, as cartas de Paulo, né, aos Coríntios, foi escrita aos Coríntios, a carta de Éfeso foi escrita aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses foi escrita aos crentes de Tessalônica, o Apocalipse foi escrito às 7 igrejas, né, as igrejas que estavam sendo perseguidas. Isso me parece assim, me parece não, é muito claro. Só que
apesar desses livros todos que eu citei antes não terem sido escritos para nós como destinatários imediatos, nós desfrutamos deles como palavra de Deus, com todas as lições que ele nos traz, com todos os ensinamentos, com todos os mandamentos que esses livros nos trazem. Da mesma maneira, o Apocalipse não foi escrito para nós, como para nossa geração, como destinatários imediatos, mas nós, assim como qualquer outra escritura, nós desfrutamos do livro de Apocalipse como palavra de Deus, com todos os ensinamentos, com todas as lições grandiosas, maravilhosas, e com todos os mandamentos que o Apocalipse nos traz. E assim como o Apocalipse foi usado para encorajar os primeiros cristãos, nós somos encorajados, porque se o livro de Apocalipse foi escrito para eles e se cumpriu, e eles venceram, ora, nós temos o mesmo Senhor, o Senhor que reinava, que governava, ele governa também a história hoje, então nós não temos o que temer. Esta é a grande mensagem do Apocalipse. E que o cristão é chamado para ser mártir, para ser testemunha de Jesus, a fiel testemunha, aquele que foi morto, o primogênito dentre os mortos. Então esta é a grande mensagem do Apocalipse. E a mensagem do Apocalipse, ela era uma mensagem urgente, porque os cristãos da primeira década, todos eles em qualquer região, eles não tinham vida fácil. O cristianismo estava recém-iniciando e eram tempos difíceis, tempos de perseguição, tanto por parte dos judeus como por parte dos romanos. Aliás, quem começou a perseguir os cristãos foram os judeus. O apóstolo Paulo foi perseguido pelos judeus, foi preso pelos judeus, foi enviado para julgamento aos romanos, né, pelos judeus. Então, porque os judeus consideravam que o cristão transgredia a lei de Moisés. O judeu, né, da religião judaica, tanto o farisaísmo quanto os saduceus, eles consideravam que os cristãos eles eram heréticos, mais do que isso, eles eram apóstatas da fé, eles eram blasfemos. E deveriam ser punidos com a morte, com a perda de todas as coisas. E por outro lado, os romanos também não admitiam que outro fosse chamado de senhor, de Kyrios, né, a não ser o próprio imperador, que já havia sido instituído desde a época de Augusto, né, mais ou menos 70 anos antes aqui das perseguições. O Augusto já tinha instituído o culto ao imperador. O imperador já era Deus, né, era o único que deveria ser chamado de Senhor, o único que poderia ser reverenciado era o imperador. Então a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, né, aos cristãos em perseguição daquela época, uma mensagem de conforto, uma mensagem que apresenta Cristo glorificado, Cristo como juiz e também como Salvador e como juiz, para cristãos totalmente perseguidos pelo poder judeu e pelo poder imperial. Vamos começar a ler então o livro? Vamos começar, quem tem aí a Bíblia pode abrir a palavra, que nós vamos ler todos os versos do primeiro capítulo. Vamos ver aí se a gente consegue hoje, né, concluir. Eu gostaria que a minha aula não demorasse mais do que 40 minutos, então vamos ver se 20 e 40 a gente encerra, 20 e 45 no máximo a gente encerra. Versículo 1 já traz aqui o título, né, do livro, o autor do livro, o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, Jesus Cristo, né, Apocalipse, o termo grego, que significa, né, revelação, aquilo que é revelado, aquilo que é mostrado, aquilo que é declarado, aquilo que é tirado, né, aquilo do que é tirado o véu, desvendado. Então, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, Jesus Cristo, que é o termo grego, que significa, então, revelação, né, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então foi Deus que deu a Jesus a revelação, mostrou aos seus servos, né, aquilo que em breve, e o termo grego aqui é taxei, da onde vem a palavra táxi, né, quem já não ouviu, né, táxi, rápido. Então taxei, em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João.
Então, nesse primeiro versículo, nós vemos que a revelação de Jesus Cristo é sobre ele mesmo. Muitos acham que o tema do livro é sobre o fim do mundo, que o tema do livro é o anúncio de catástrofes, que o tema do livro são os 1000 anos, né? Ou sobre a igreja do final dos tempos. Mas o livro é uma revelação sobre Jesus, que ele mostrou a João por intermédio de um anjo, de um mensageiro celestial. Então, o livro de Apocalipse é sobre Jesus, é sobre a sua obra de salvação e juízo. Salvação e juízo estão ligados na história da salvação. Este é o tema do livro. O tema do livro é a obra do Senhor Jesus Cristo como Salvador dos pecadores, Salvador dos salvos e juiz daqueles que são impenitentes. Esse é o tema do livro. O verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ouviu. Então, João atestou e viu e considerou, como ele diz aqui, o que ele viu e ouviu como palavra de Deus, como as outras escrituras. Por isso que ele considera que tudo que ele viu é revelação, né? Foi uma revelação, e ele considerou isso como a palavra de Deus, como Deus mesmo revelando a ele tudo aquilo que ele viu e que esta revelação era sobre Jesus. Então o Apocalipse é sobre Jesus. O Apocalipse revela Jesus, quem é Jesus, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. E a palavra testemunho, né, a palavra grega marturian, de onde vem o termo mártir, né? Testemunho é marturian, mártir. É também usada para duas ideias e para dois vocábulos. É usado para a palavra de Deus e também para aquele que dá a sua vida, o mártir, aquele que morre pela fé. Então Jesus foi a primeira testemunho, primogênito das testemunhas, primogênito dos mortos, né? Aquele que morreu primeiro por sua fé. Então Jesus foi um mártir, né? Uma testemunha, fiel testemunha, verdadeira testemunha. E nós, como seguidores de Jesus, nós também somos chamados ao testemunho, ou seja, somos chamados ao martírio, se isso for necessário. Veja o verso 9, né? Diz assim, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui nós temos as duas coisas unidas, a palavra de Jesus, que é testemunho, e a própria vida de Jesus, que é testemunho. O verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja que João atestou e viu o que considerou palavra de Deus como as outras escrituras, ou seja, João atestou, João viu, né, e disse, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João está já está escrevendo esse livro, está dizendo que aqueles que guardam as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas são bem-aventurados, são felizes, pois o tempo está próximo. Então o apóstolo João aqui, ele vê nas revelações a própria palavra de Deus. E na verdade, o Apocalipse são as últimas palavras, né, de Jesus à igreja, as últimas palavras reveladas, as últimas palavras inspiradas, as últimas palavras canônicas estão contidas no Apocalipse. O capítulo 4 diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em verso 8, eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,
que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Aqui nós temos, né, aqui nós já temos uma doutrina da Igreja e da Santíssima Trindade revelada. Óbvio que nesse tempo ainda não havia uma formulação da doutrina da Santíssima Trindade. Essas formulações, elas ganharam forma definitiva só no quarto século, a partir, né, de Santo Atanásio, do Concílio de Nicéia, do Concílio de Calcedônia e outros escritos, né, importantes, tanto de Santo Atanásio como de Santo Agostinho, que formularam essas doutrinas sobre a Trindade. E aquilo começa falando que a mensagem foi destinada a 7 igrejas. As 7 igrejas são igrejas conhecidas para os destinatários imediatos, ou seja, aquelas pessoas para as quais o Apocalipse foi escrito, eles conheciam essas igrejas. Eram cidades conhecidas, né? A mensagem estava sendo enviada por alguém conhecido, no caso João, às 7 igrejas que representam todas as outras. 7, né? Podia ser 4, aí não representaria, podia ser 5, não representaria, poderia ter 8, não representaria as igrejas, mas quando ele diz as 7 igrejas, está dizendo, né, está usando esse número, e estas igrejas selecionadas, porque ficavam mais ou menos uma perto das outras, numa região próxima, como um símbolo, né, para dizer que é para todas as igrejas, para a totalidade das igrejas de todas as cidades. Então eram cidades conhecidas, e as 7 igrejas representam todas as outras, porque 7 é a totalidade da igreja, a igreja toda, todas as igrejas. E a mensagem é divina, ela vem de Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, né? Então a mensagem, a fonte dessa mensagem é Deus Pai. E aí ele fala também que vem dos 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos refere-se ao Espírito Santo. Por que ele usa a forma 7 Espíritos? 7 Espíritos, né? Porque refere-se ao Espírito de Deus. É a forma de anunciar o Espírito Santo para uma igreja que ainda não havia recebido nenhuma formulação doutrinária sobre a Santíssima Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo. Tudo isso ainda estava sendo ensinado aos poucos. Então, quando ele fala os 7 Espíritos de Deus, refere-se ao Espírito Santo. É a forma de anunciar o Espírito Santo para uma igreja que ainda não havia recebido nenhuma formulação doutrinária sobre a Santíssima Trindade. Então, 7 é o número da totalidade, é o número, né, que expressa o todo. Então, quando ele fala nos 7 Espíritos de Deus, era uma linguagem que os judeus já conheciam, que a comunidade, né, cristã também já conhecia, porque já se refere desde o Antigo Testamento, desde o livro de Zacarias, já se menciona, né, os 7 Espíritos de Deus, os 7 candelabros. E finalmente ele diz aqui, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui temos então anunciado, né, a igreja recebendo a mensagem da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então nós temos revelado aqui, né, também a obra de Jesus Cristo, né, quando ele diz aqui, aquele que nos ama, verso 6, não, é verso 6, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós temos também revelado não apenas a pessoa do Senhor Jesus, mas a obra de Jesus Cristo na cruz. O verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui a revelação
não apenas da pessoa do Senhor Jesus, né, mas também da obra do Senhor Jesus Cristo, nesse verso 5 e também no verso 6. E o verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui nós temos também, né, o anúncio da morte de Jesus na cruz, e vem com as nuvens, né, e a sua obra completa, desde a sua morte até a sua gloriosa vinda. A vinda de Jesus em glória, né, na parousia, no evento final, e esse evento final, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação do Filho de Deus, a parousia, a volta do Senhor, não será um evento secreto, mas será um evento glorioso que estabelecerá o fim do mundo de tribulação e pecado, inaugurando um mundo totalmente novo. Então nós vamos falar novamente sobre isso, mas a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, para coroar a sua igreja, para se revelar finalmente ao mundo, estabelecendo um novo céu e nova terra, a vinda de Jesus não será num evento secreto. Então, eu rejeito totalmente, por ser antibíblica, a ideia de um arrebatamento secreto, né, que a igreja some de repente. Nós vamos explicar isso mais tarde, né, no decorrer do livro, mas um arrebatamento secreto está descartado, está fora de cogitação, porque não há esse ensinamento claro na palavra. Não existe isso. Né? A vinda de Jesus será uma vinda gloriosa, todo olho verá, será uma manifestação gloriosa, uma espécie de brilho celestial que inundará o universo inteiro. E esse universo que existe agora passará e será criado um novo céu e nova terra. É assim, né, que a Bíblia ensina. E os últimos versos, né, a partir do verso 9, diz assim, ó: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares compridas, e cingido à altura do peito com uma cinta de couro, aliás, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vejam que aqui encerra o primeiro capítulo, mas vejam que nesses versos começam então as descrições, após uma breve introdução sobre o tema, os destinatários, a mensagem do livro, né, e sobre a revelação de quem está enviando a mensagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses versos, então, começam as descrições do que João viu. Em primeiro lugar, ele vê Jesus glorificado. Ele vê, em primeiro lugar, ele vê Jesus glorificado. Veja aqui o início, né? Verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro
na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim a grande voz como de trombeta. E aí ele se volta e vê, né, o Senhor Jesus Cristo na sua forma gloriosa, na sua forma de glorificado, de Senhor glorificado. Então aqui diz que ele estava em espírito, ou seja, ele estava em estado devocional. É isso que significa estava em espírito, estava no estado devocional, estava em estado devocional, estava em devoção profunda. Isso é muito natural quando a gente vê a frase seguinte: no dia do Senhor. No grego é Kyriake Emera, né? Kyriake Emera, que significa dia do Senhor. Com certeza esse dia era o domingo. Isso é praticamente um consenso entre os principais estudiosos. O Kyriake Emera era um dia específico, era o dia do Senhor, era o dia de culto, né, dos cristãos. Pois os cristãos desde o início, isso está em Atos, está nas cartas de Paulo e agora no Apocalipse, desde o início, no dia após o sábado judeu, eles passaram a cultuar a Jesus como o dia do Senhor, porque foi neste dia que o Senhor ressuscitou. Então vejam que o dia, né, devocional dos cristãos era o primeiro dia da semana, ou seja, era o domingo, né? O primeiro dia da semana, o dia depois do sábado, dia do sábado. Em latim, então, passou a chamar-se Dominicus, né? Da onde veio o nosso nome domingo, que significa dia do Senhor. A palavra domingo, né? A palavra dominus é Senhor no latim, né? Dominus. Então, Dominicus, que é o dia do Senhor, dominical, que significa referente ao Senhor, e domingo, que significa do Senhor, ou dia do Senhor. Então, quando João ele está em estado devocional, ele ouve a voz do Senhor, e aqui o Senhor se apresenta de uma maneira totalmente gloriosa, né? Olha só o verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Então, os candeeiros, né, representam as igrejas, nós vamos ver isso mais depois no texto. Um semelhante a Filho do Homem, por que Filho do Homem? Por que um semelhante a Filho do Homem? Para nós é meio estranho a gente, né, ouvir essa expressão, mas para eles era muito comum, porque desde Ezequiel e Daniel, este personagem, Filho do Homem, era um ser celestial, né? Ele era alguém glorioso que se manifestava, que viria nas nuvens, né? Então, Filho do Homem é um nome profético para o ser dos seres, né? Celestial. Isso era guardado desde Ezequiel, era mencionado desde Ezequiel, 600 anos mais ou menos, ou 550 anos antes de Jesus. Em Daniel também já é citado o Filho do Homem, e toda a literatura do exílio até Jesus, em várias literaturas, essa ideia do Filho do Homem como um ser celestial que viria se manifestar para reinar, para governar, para trazer um tempo glorioso, já estava na mente, na esperança de todos os judeus. Então, quando ele diz que viu no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, um semelhante a filhos de homem, com vestes talares, vestes compridas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, como um ancião de dias, que está escrito em Daniel, que estava no trono da história do universo, os olhos como chama de fogo, que significa, né, que o Senhor a tudo vê, os seus pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, toda essa descrição é para mostrar um Jesus glorioso, vitorioso,
porque eles lembravam, né, eles tinham na sua mente Jesus como crucificado, como aquele que foi açoitado, como aquele que foi preso, como aquele que teve fome, como aquele que foi sujeito a todas as enfermidades humanas, a todas as fraquezas humanas, menos o pecado, mas era um ser totalmente frágil, porque era humano, totalmente humano. Mas aqui ele se revela de uma nova forma, ele se apresenta para a igreja agora, não mais como alguém só crucificado, mas aquele crucificado agora estava ressuscitado, e a sua aparência, a glória era quase que indescritível. Aliás, era indescritível, porque o apóstolo, quando ele descreve a glória de Jesus, ele usa símbolos para descrever quão glorioso se apresentava o Senhor Jesus. Então começamos, pessoal, o livro de Apocalipse, né? Esse foi o primeiro capítulo, e na segunda-feira que vem nós vamos aprofundar essas questões todas. Espero que vocês tenham gostado da aula, e vocês podem ficar à vontade sempre para fazer as perguntas necessárias, para trazer um pouco mais de esclarecimento. E toda segunda-feira nós estaremos aqui para apresentar então a nossa aula. Eu vi aqui que no início da aula vários entraram, né, e me deram boa noite, boa noite a todos. Essa aula está sendo transmitida à noite, para quem está ouvindo durante o dia, ou para quem está vendo durante o dia, né? Então, meu boa noite a todos vocês aí, e que Deus abençoe a todos. E quem vai ver depois, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, fica aqui, né, o meu abraço e o meu convite também para segunda-feira, para todas as segundas-feiras assistir a aula, e também para participar, fazendo perguntas, interagindo, que vai ser muito bom. Então, por hoje é só, pessoal. Fica o meu convite. Para quem está assistindo no YouTube, curta aí, né? Aliás, se inscreva e curta também, se inscreva no canal e curta. Para quem está vendo no Instagram, curta aí também, né? Curta, dê a sua curtida, faça seu comentário no Instagram também, e no Facebook também dê a sua curtida, faça seu comentário, compartilha, né? Avisa amigos que tem essa aula, e que Deus abençoe a todos. Então, até a próxima, pessoal. Deus abençoe.